Olá, meus amigos, meus queridos alunos do nosso curso Jovem Aprendiz, módulo Operações Comerciais e Financeiras, prática. Estamos aí no controle de estoques e hoje vamos aprofundar um pouco mais, vamos mais a fundo. Vamos falar de PEPs, WEPs e custo médio. Primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai e custo médio. O que é isso, professor? É grego? Não, não é grego. Fiquem tranquilos que nós vamos ver juntos aí a partir deste momento. Vamos ver o que significa. Vamos detalhar cada um deles e no final a gente vai fazer um exercíciozinho, beleza? Gente, o princípio contábil do custo de aquisição determina que se incluam no custo dos materiais, além do preço, todos os outros custos decorrentes da compra e que se deduzam todos os descontos e bonificações eventuais recebidas, certo? Ou seja, quando você compra, você vai juntar no custo ali todo o custo envolvido, frete, seguro, tudo que você teve naquela compra. E também você vai tirar dali tudo que você teve de desconto, as bonificações que você recebeu. Professor, o que é bonificação? Bonificação é quando o meu fornecedor me dá uma quantidade X de produtos de presente, entendeu? Então ele vai me dar lá uma quantidade X. Eu vou comprar 10 canetas e ele vai me mandar uma notinha lá com 2 canetas de bonificação, de bônus, entendeu? Presente. Ganhei. Beleza? Isso é bonificação. Legal? O método de avaliação escolhido afetará o total do lucro a ser calculado para um determinado período contábil. Considerando que vários fatores podem fazer variar o preço de aquisição dos materiais entre duas ou mais compras, inflação, custo do transporte, outro fornecedor e etc., surge o problema de selecionar o melhor método que se deve adotar para avaliar os estoques. Qual o método? Bom, eu tenho 3 à minha disposição. Eles podem ser o PEPs, o WEPs e o custo médio. São 3 formas diferentes de se controlar o estoque e também avaliar o custo desse estoque. Tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. PEPs, first in, first out, ok? Então, no método PEPs, nós usamos o custo do lote mais antigo quando da venda da mercadoria, até que se esgotem as quantidades desse estoque. Daí partimos para o segundo lote mais antigo e assim sucessivamente. Ou seja, toda vez que eu compro uma mercadoria, eu vou colocar ela lá no meu estoque, vou lançar na minha planilha. E quando eu vou vender essa mercadoria, pessoal, automaticamente eu preciso dar baixa no meu estoque. Se eu vendi, eu tenho que ir lá e dar baixa no meu estoque. Essa baixa acontece como? Através de uma planilha, de um programa ou coisa parecida. Eu vou lá na minha planilha e eu tenho lá, semana retrasada eu comprei uma caneta a R$1. Semana passada eu comprei uma caneta a R$1,50. E essa semana eu comprei a mesma caneta a R$2. E eu vendi ela hoje, vendi uma caneta dessas 3, eu vendi uma por R$3. Mas R$3 é o meu custo de venda, é o meu valor de venda. É quanto eu ganhei por essa caneta. Mas lá no meu estoque, na minha planilha de estoque, eu preciso dar baixa. Bom, eu tenho 3 canetas no estoque e eu tenho que dar baixa em uma caneta. Qual caneta que eu vou baixar? Eu tenho a caneta que custou R$1,50, eu tenho a caneta que custou R$2 e tenho a caneta que custou R$2,50. Qual caneta que eu vou baixar? No primeiro que entra, primeiro que sai, no PEPs, eu vou baixar a primeira caneta que entrou, aquela lá de trás, que custou R$1 no meu exemplo. Uma de R$1, uma de R$1,50, outra de R$2. Eu vou baixar. Vou ir lá e vou dar baixa, vou dar a saída na minha caneta, aquela que custou a R$1. Professor, não estou entendendo direito. Calma, quando a gente olhar para a planilha você vai entender. Quando você pegar o teu material agora e olhar aquele material de ontem, aquele material que você estudou ontem, você já vai ter uma ideia muito mais tranquila do que nós estamos falando. Beleza? Vamos em frente. Os itens usados são retirados do estoque e a baixa é dada nos controles de maneira lógica e sistemática. O resultado obtido espelha o custo real dos itens específicos usados nas saídas.
O movimento estabelecido para os materiais, de forma contínua e ordenada, representa uma condição necessária para o perfeito controle dos materiais, especialmente quando esses estão sujeitos a deterioração, decomposição, mudança de qualidade, etc. Primeiro a entrar, primeiro a sair. É interessante que isso pode ser feito e deve ser feito, aqui o nosso texto está dizendo, não só com relação à baixa do estoque. Não é só com relação a ir lá na planilha e dar baixa no estoque. Mas na hora de organizar o meu estoque, de colocar o meu estoque lá, de colocar os produtos no meu estoque, eu devo sempre colocar à frente, ou seja, mais fácil, o primeiro que entrou. Porque senão eu compro iogurte. Iogurte é uma coisa perecível, é um produto perecível. E aí de repente eu tenho um iogurte que vai vencer daqui 1 mês. E tem outro iogurte que vai vencer daqui 3 meses. E aí eu acabo vendendo sempre, colocando na área de venda, né, e vendendo para o cliente, sempre aquele que vai vencer daqui 3 meses. E o que vai vencer daqui 1 mês fica lá no estoque. E vai passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. Daqui a pouco esse iogurte venceu e eu perdi ele. Então é assim que funciona. Primeiro que entra, primeiro que sai. Isso é útil não só na hora de dar baixa lá no meu estoque, mas na minha planilha, mas também na hora do meu estoque físico. Na hora que eu vou tirar o produto lá do meu estoque físico, eu tenho que atentar para essas coisas. Então o primeiro que entra, primeiro que sai, é uma coisa que a gente vai usar na planilha, mas mesmo que na planilha, na hora de calcular o meu custo, eu utilize algum outro método, o médio ou o EPS, na hora do meu controle de estoque físico, eu sempre vou ter isso em mente. Primeiro que entra, primeiro que sai. Entenderam? Então o PEPS vai estar sempre presente no meu estoque físico. Quando eu vou organizar meu estoque físico, no lugar que eu vou colocar as coisas, eu sempre tenho que colocar de forma que eu pegue primeiro o que entrou primeiro e deixe por último o que entrou por último. Entenderam? Vamos em frente. Teremos que analisar vários lotes para sabermos sobre o custo do mais antigo, na prática. Muitas vezes pode ser inviável ou de pouca praticidade. Outra desvantagem do PEPS é que a tendência é de que sempre as primeiras compras possuam um custo mais baixo e com o decorrer do tempo o valor dos estoques aumentem em valor devido à inflação. Então o EPS ele te traz algumas desvantagens. Primeiro que ele é muito trabalhoso para você controlar esse custo na planilha. Segundo, que você vai ter sempre uma defasagem. Talvez o teu preço de venda lá, você vai basear ele no primeiro que entrou, e aí ele vai estar muito defasado. Quando você for comprar um novo produto, você já não compra mais com aquele valor que você está vendendo. Então tem que ficar atento porque ele tem essas desvantagens. Nesse caso, o PEPS provocará um estoque com valor mais alto, um custo mais baixo e um lucro maior, fazendo com que a empresa pague mais impostos e mais dividendos. Porém, esse valor pode estar defasado. Quando você vai usar esse lucro para comprar novos produtos, você já não vai conseguir comprar, porque o teu custo está baseado lá atrás. Você teve um lucro maior, mas esse lucro maior ele pode estar distorcido por causa da diferença entre o que você comprou lá atrás e o que você está comprando hoje. Lembra do exemplo da caneta? A caneta que você comprou lá atrás a R$1, hoje você está comprando ela a R$2. Então você tem que trabalhar esse preço de venda e esse teu lucro vai estar meio fora, certo? Vamos em frente. Aqui nós temos um exemplo então de planilha PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ok? Então olha só ali, ó. Você vai ter a data, você vai ter a data da entrada, a quantidade que entrou, o valor unitário e o valor total da compra que você fez. Aí depois, no dia 2, você fez mais uma compra. 1.000. 1.000 o quê? 1.000 canetas. Valor unitário de cada caneta, R$15. Valor total, R$15.000. E agora, então, qual é meu saldo? O meu saldo passa a ser o 10.000 que eu tinha antes, a R$10 cada caneta, que dá 10.000, com mais o 1.000 que eu comprei agora, a R$15 cada caneta, que dá 15.000, e eu terei um total em quantidade. Qual é a minha quantidade total? 20.000 canetas. Porém, o meu custo total é R$25.000, mas eu não posso juntar tudo isso, porque quando eu for dar baixa, eu vou dar baixa aqui, ó. Eu vou dar baixa
linha por linha. Ó, aqui embaixo tem um exemplo. Ó. Vendi 1000 canetas. Vendi 1000 canetas a um valor X lá na venda. E agora estou dando baixa nelas aqui. Se eu dou baixa nelas aqui, eu vou dar baixa pela primeira que entrou. Então aqui, ó, estou dando a saída lá da primeira que entrou. Quanto que vai ficar de saldo? 1000 a quantidade, R$15 o unitário e 15 mil. Ou seja, eu fiz uma venda de 1000 canetas, venho aqui e baixo as 1000 canetas a R$10 cada uma. E vou ficar com um saldo de 1000 canetas a R$15 cada uma. Perfeito? Esse é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último a entrar, primeiro a sair. É um método de avaliar estoque. O custo do estoque é determinado como se as unidades mais recentes adicionadas ao estoque, últimas a entrar, fossem as primeiras unidades vendidas. Saídas, primeiro a sair. No método EPS, o custo dos itens vendidos, saídos, tende a refletir o custo dos itens mais recentes comprados, ou seja, comprados ou produzidos, e assim os preços mais recentes. Vou chamar a atenção de vocês agora. O EPS, o último que entra, primeiro que sai. Isso estamos falando lá da planilha, do nosso controle de planilha de custo. Lá no meu estoque físico eu nunca vou usar isso, eu nunca vou usar o último que entra, primeiro que sai. Lá no meu estoque físico eu sempre vou pegar o item mais antigo primeiro. Aqui estamos falando de planilha, só de controle de custo. Perfeito? Legal? Vamos em frente? Vamos ver se nós entendemos isso aí melhor? Então vamos lá. O EPS é uma forma de se custear os itens consumidos de maneira sistemática e realista. Nas indústrias sujeitas a flutuações de preços, o método tende a minimizar os lucros das operações. Vamos ter o efeito contrário lá do PEPS. Como assim, professor? Muito simples. Olha só. Lá no PEPS, eu ia ter um lucro dilatado, porque eu tinha um custo defasado. Agora é o contrário. Agora eu tenho um custo real, porque ele é do momento, ele é de agora, e o meu lucro fica achatado, porque eu desconsidero aquele custo mais baixo, que está mais longe. Entenderam? Então vamos em frente. Em períodos de alta de preços, os preços maiores das compras mais recentes são apropriados mais rapidamente às produções, reduzindo o lucro. O argumento mais generalizado em favor do EPS é o de que procura determinar se a empresa apurou ou não adequadamente seus custos correntes em face da sua receita corrente. De acordo com o EPS, o estoque é avaliado em termos do nível de preço da época em que o EPS foi introduzido. Traduzindo isso aqui para o popular, pessoal. O que está acontecendo? O que eles estão querendo dizer aqui? Quem defende o EPS, defende porque diz que o custo vai ficar mais real. A empresa vai trabalhar com um custo mais real. Vai trabalhar com as despesas correntes do momento. Ou seja, desculpa, vou precisar dar uma limpada na garganta. Ó. Desculpa, pessoal. Vamos em frente. A empresa vai trabalhar com os custos correntes do momento. Então vai ficar mais atualizada, vai ficar mais antenada. O custo dela vai ser mais real e o meu lucro também vai ser mais real. Enfim, é uma maneira de se ver. Tá? Aqui nós temos uma planilha, então, usando o EPS. Lembra do que eu falei para vocês lá atrás? Ó, igualzinho aqui. Ó. Aqui está igualzinho. Ó. 1000 canetas compradas a R$10 cada caneta, total de 10.000 canetas. Depois mais uma compra de caneta, R$1.000 canetas a R$15 cada uma, R$15.000. Até aí, tudo igualzinho. Meu saldo como é que ficou? 1000 canetas a R$10 cada uma, R$10.000. É a primeira compra que eu fiz. Segunda compra, 1000 canetas a R$15 cada caneta, R$15.000. A segunda compra que eu fiz. É assim mesmo, pessoal. No meu saldo aqui, ó, na minha parte do saldo, eu sempre vou discriminar linha por linha. Nunca vou juntar, tanto no PEPS como no EPS, vou ter que lançar ali novamente linha por linha. Todas as compras que eu fiz. Só vou começar a tirar elas dali a partir do momento que eu baixar elas. Perfeito? Vamos lá. Vou ter um total de 20.000 canetas com um custo total de R$25.000 cada um. Vendi 1000 canetas. Opa, fiz uma venda. Vendi 1000 canetas. E agora?
Qual que eu vou baixar? Vou baixar aqui as 1.000 canetas a R$10 ou vou baixar as 1.000 canetas a R$15? Lá no Peps, eu baixei as 1.000 canetas a R$10. Agora no Apps eu vou baixar as 1.000 canetas a R$15. E o meu saldo vai ficar 1.000 canetas a R$10 cada uma, num valor total de R$10.000. Se eu fizer mais uma venda agora eu baixo essa de R$10. Agora, se eu fizer uma nova compra e depois uma nova venda, eu vou baixar a minha nova compra e esses 10.000 e essas 10.000 canetas aí a R$10 cada uma vão ficar. Essas 1.000 canetas a R$10 cada uma vão ficar ali. Não gosto desse método. Também não gosto do Peps. Gosto desse que vem agora. Aí esse aqui é legal. Esse aqui eu prefiro usar esse. Tá? Vamos em frente então? Olha só. Custo médio. Esse é o mais complicado. É o mais difícil, mas é o melhor. Prefiro usar esse. Vamos em frente? Esse método, também chamado de método da média ponderada ou média móvel, baseia-se na aplicação dos custos médios em lugar dos custos efetivos. O método de avaliação do estoque ao custo médio é aceito pelo fisco e usado amplamente. É o mais usado, não é à toa que ele é o melhor. A galera usa esse aqui. Todo mundo quer usar esse aqui. Por quê? Porque é o melhor. É mais difícil de controlar? De certa forma até é. Na hora de calcular na planilha é, mas hoje em dia os programas fazem isso sozinho para você. Eles fazem isso sozinho para você. Aqui você vai fazer manual, que é para você aprender. Mas lá eles fazem sozinhos. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Então aqui você trabalha com o custo médio. E você vai ter, em lugar do custo efetivo, uma média. Parece complicado? Parece, mas é melhor, é mais tranquilo. Porque aí você vai realmente saber quanto é de fato o teu lucro, quanto é de fato o teu custo. Porque você trabalha com a média das compras que você fez. Vamos lá? Vamos olhar? Olha aqui, ó. Tá aqui a planilha. Mesma coisa, mesmo exemplo. 1.000 canetas a R$10 cada uma, R$10.000. Comprou mais 1.000 canetas a R$15.000 cada uma, comprou R$15.000. Aqui, ó, primeira linha, R$1.000, 1.000 canetas, R$10 cada uma, R$10.000. Segunda linha, 1.000 canetas a R$15 cada uma, R$15.000. Até aí, igualzinho. Peps, Weps, custo médio, tudo igual. Não muda nada. O que vai mudar? A última linha. No custo médio, a minha última linha vai dizer que eu tenho 2.000 canetas. Vai me dizer que essas 2.000 canetas têm um total de R$25.000, custam um total de R$25.000. E agora eu divido 25.000 por 2.000 e tenho um total de R$12,50, que é meu custo médio. Legal, show de bola. Custo médio. Agora eu sei que a média das minhas canetas é R$12,50. Vou vender. Opa, legal, vendi 1.000 canetas. Vou ter que dar baixa aqui no meu estoque agora. Como que eu dou baixa no meu estoque? Ah, não preciso mais me preocupar. Primeira linha, segunda linha, comprou antes, comprou depois. Não, esquece tudo isso. Agora é fácil. 1.000 canetas a R$12,50 cada uma, que é meu custo médio, dá um total de 12.500. Baixei do meu estoque. Quanto ficou no meu estoque? Ficaram 1.000 canetas a R$12,50 cada uma, totalizando R$12.500. Pronto, simples, fácil. Parece difícil lá no começo porque eu tenho que achar o custo médio. Eu tenho que dividir o custo total pela quantidade total do estoque, pelo meu saldo total. Mas agora, na hora de baixar, ficou fácil, ficou tranquilo. Eu acho que vocês vão entender bem, confio que vocês vão entender bem. Presta atenção, assiste o vídeo novamente e qualquer coisa, presta bastante atenção na planilha, tá? Valeu, galera? Vamos em frente. Vale ressaltar que no Brasil a legislação do imposto de renda permite apenas o PEPS e a média ponderada móvel, ou seja, o custo médio, para fins de contabilidade de custo. O EPS não é aceito no Brasil para efeito de contabilidade de custo. Isso faz com que a maioria esmagadora dos contadores e administradores usem o custo médio, tá? Vamos fazer um exercíciozinho agora? Então vamos lá. Efetue a ficha de controle de estoques pelos métodos PEPS, WEPS e média ponderada móvel. Tá? E eu quero que você ache para mim o CMV, o custo médio do produto. Tá? E o estoque final. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês achem o custo móvel,
custo médio, né, em valor. E se tivermos um estoque inicial de 1 no dia 1º de 9 de 2000, composto de 30 unidades de jogos de ferramentas iguais, adquiridos por R$40 cada um, e no mês ocorrer o seguinte, então veja só, dia 1º de setembro de 2000, eu tenho um estoque composto por 30 unidades de jogos de ferramentas, comprados a R$40 cada um. Então eu vou fazer minha planilha, primeira linha da minha planilha vai estar lá, saldo. Qual é meu saldo? 30 unidades a R$40 cada uma. Meu saldo total em valor é 30 vezes 40, ok? Aí você vai fazer o quê? Dia 2 de setembro, segunda linha da planilha. Houve uma compra. Uma compra de 10 unidades por R$42 cada. Tá? Uma compra de 10 unidades por R$42 cada. Certo? Aí olha só. No dia 5 de setembro, uma venda de 3 unidades por R$50 cada. No dia 12 de setembro, venda de 28 unidades por R$45 cada. No dia 21 de setembro, compra de 5 unidades por R$41 cada. 27 de setembro, venda de 10 unidades por R$48 cada. Vamos de novo? Então, no dia 2 de setembro, você vai comprar 10 unidades por R$42 cada. Dia 5 de setembro, você vai vender 3 unidades por R$50 cada. Dia 12 de setembro, você vai vender mais 28 unidades por R$45 cada. 21 de setembro, você vai comprar 5 unidades por R$41 cada. No dia 27 de setembro, você vai vender 10 unidades por R$48 cada. É essa operação que você vai fazer lá na planilha. Lança a compra, calcula o saldo. Lança a venda, calcula o saldo. Dá baixa. Vendeu, saída. Comprou, entrada. Perfeito? Gente, vou dar uma dica, hein? Não devia, mas vou dar. Vou dar uma dica para vocês. Olha só. Esse preço de venda aqui na nossa brincadeira tá aqui só para complicar, tá? Esquece ele. Não interessa para nós. Ó, venda de 28 unidades por R$45. Não interessa para nós agora. Não é o que eu tô pedindo. Tô pedindo lá em cima. Ó. Quero que você faça o controle de estoque nos métodos PEPS, UEPS e MPM, média ponderada móvel. E quero que você ache o meu custo móvel do produto. E quero o estoque final. Tá? CMV, custo de mercadoria vendida. Pegou? Eu quero que você ache para mim o custo da mercadoria vendida no PEPS, no UEPS e no MPM, na média móvel ponderada. Sabe por quê? Porque a nossa aula de amanhã, a nossa próxima aula, vai ser a correção desse exercício. Nós vamos corrigir juntos. E aí eu vou explicar para vocês como que você calcula o custo da mercadoria vendida. Ah, então quer dizer que não estava nessa aula? Não, não está nessa aula. Eu não ensinei você a calcular o custo da mercadoria vendida. Está subentendido. Você pode pegar pelo que está na aula aqui. Mas se você não pegar, também não tem problema. Porque daí eu vou corrigir esse exercício na próxima aula. E juntos a gente vai aprender a fazer o custo da mercadoria vendida. Aí você vai ver a diferença entre o PEPS, o EPS e a média ponderada móvel. Por que a média ponderada móvel é melhor do que o EPS e o PEPS? Valeu, galerinha! Show de bola! Adoro conversar com vocês. Muito bom mesmo, tá? Um abraço para todos vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Tenham uma boa aula. Façam o exercício. Eu vou colocar esse exercício no grupo também. Então vocês fiquem tranquilos. E tenham todos um ótimo dia. Que Deus nos abençoe a todos. Todos. Abraço.